Quem fez o L esperando a picanha, nem uma abóbora ganhou. Enquanto isso, desde 2023, Lula e Janja estão batendo recordes de viagens e gastos com luxo, usando o dinheiro do povo brasileiro. O passatempo do pai dos pobres é humilhar seus filhos. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por libertos e narrado por Gordinho Caipira. A turminha que adora destilar inveja contra bilionários não está condenando o gasto absurdo de mais de R$ 1 bilhão que Lula fez em seu cartão corporativo ao longo do seu mandato. Para vocês terem uma noção, apenas em 2025, o pai dos pobres gastou mais de R$ 420 milhões no cartão corporativo. E se somarmos os 3 primeiros anos da gestão petista, o valor passa da casa de R$ 1,4 bilhão. A informação que chocou a todos foi dada pela revista Veja. Entre os maiores valores pagos por Lula durante esse período estão empresas de meio de pagamento, lojas de materiais de construção e o iFood. Agora eu te pergunto, será que o pai dos pobres quis bancar o Papai Noel e comprou tanta comida assim para os seus eleitores? E o mais estarrecedor, um relatório divulgado pelo Tribunal de Contas da União revelou que mais de 99% desses gastos permanecem sob sigilo, o que deixa a situação muito suspeita. Infelizmente, esse sigilo dificulta, e muito, o acesso público à destinação dos recursos. E é assim que o PT gosta de operar, no sigilo. É bom lembrar que uma das principais promessas de campanha de Lula durante a eleição de 2022, segundo ele próprio dizia nos debates televisionados, era dar fim aos sigilos. Em momento algum de seu mandato, ele acabou com os sigilos. Ao contrário, só aumentou. Vamos recapitular como Lula atuou para aumentar os sigilos em seu governo. Em 2023, no primeiro ano de seu mandato, o presidente petista impôs sigilos de 100 anos a informações que abrangem desde a agenda da primeira-dama, apelidada de Senhorita Esbanja, até documentos sobre o episódio de 8 de janeiro e comunicações do ex-jogador Robinho. Apesar de Lula ter derrubado alguns sigilos feitos no governo Bolsonaro, seu governo usou a mesma justificativa de dados pessoais para restringir o acesso a informações, o que gerou críticas sobre sua incoerência. No ano passado, em 2025, Lula ampliou ainda mais os sigilos ao rejeitar pedidos com base na Lei de Acesso à Informação. De acordo com os dados oficiais, quase 40% dos indeferimentos foram justificados por sigilo, enquanto o Palácio do Planalto entrou em confronto público com a Transparência Internacional devido a questionamentos sobre a transparência em obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. No ano passado foram quase 11 mil pedidos negados, o maior volume desde 2020. Além do aumento das recusas, houve uma considerável piora nos indicadores de eficiência. O tempo médio de resposta subiu para 13,9 dias, o maior intervalo desde 2018. Alguns dos sigilos de informação colocados por Lula referem-se a gastos da Presidência da República, despesas e viagens de Janja da Silva, deslocamentos oficiais, gastos associados a eventos internacionais, como a COP30, e, como falamos, ao uso do cartão corporativo. Enquanto o presidente, que vive no luxo como um rei, aumentou os sigilos sobre seus vários gastos, a Receita Federal aumentou a fiscalização sobre movimentações financeiras da população, com um monitoramento bastante rigoroso de transações via Pix e pagamentos por aproximação. Fica nítida aqui a hipocrisia. Os poderosos querem controlar e fiscalizar o povo, enquanto querem que seus gastos exorbitantes e suas falcatruas fiquem no sigilo, o que é um absurdo. Como bem afirmou o deputado do PL por Santa Catarina, Alex Brasil, abre aspas, desde que assumiu, Lula transformou a transparência em piada de mau gosto. Sigilo de dezenas de milhões no cartão corporativo, 2,5 bilhões de reais em honorários da AGU, voos da FAB com ministros do STF e Janja, além de 16 milhões de documentos do Transfere Gov. É o governo mais opaco e arrogante da história. Fecha aspas. Especialistas em transparência afirmam que os dados sobre o aumento das negativas de acesso à informação não podem ser analisados de forma isolada, como tem sido feito pelo governo federal. Embora a CGU apresente argumentos técnicos, críticos como Cristiano Pavini, da Transparência Brasil, dizem que a Lei Geral de Proteção de Dados tem sido usada como justificativa para negar informações que deveriam ser públicas. Para ele, é necessário avaliar caso a caso, mas há indícios de uso indevido de sigilo. As críticas se intensificaram após a reação da Casa Civil a um relatório da Transparência Internacional que apontou falhas na transparência do PAC. O governo respondeu questionando a credibilidade da organização, atitude vista por analistas como uma tentativa de desqualificar a crítica em vez de responder ao conteúdo do relatório. Juan Carlos Arruda, do Ranking dos Políticos, afirma que o aumento das negativas e o uso frequente do sigilo indicam uma decisão política e não apenas administrativa. Segundo ele, a Lei de Acesso à Informação foi criada para combater a cultura do segredo, e o retorno do sigilo, como regra, representa um retrocesso institucional.
Para os especialistas, atacar organizações de controle e reagir com hostilidade às críticas enfraquece a fiscalização, gera autocensura e coloca em risco os mecanismos democráticos de controle e transparência. O deputado do PL de Goiás, Gustavo Gayer, que é líder da minoria na Câmara, afirmou que o cenário atual exige uma reação institucional. Segundo ele, quando um governo entra em confronto direto com uma das principais organizações internacionais de controle, isso acende um alerta vermelho para qualquer democracia. Transparência não é favor do Estado, mas obrigação legal. O que vemos é opacidade institucional e redução deliberada do controle social. Ele tem defendido que haja uma atuação mais incisiva do Congresso. Gayer revelou que, apesar de haver instrumentos constitucionais para lidar com a situação, são feitas com frequência manobras para blindar autoridades sempre que a verdade é buscada. O deputado conservador defende que todas as negativas por sigilo sejam auditadas, especialmente quando envolvem cadastros, convênios e políticas públicas de grande impacto financeiro. Gayer ainda avaliou que o uso recorrente do sigilo é uma estratégia política do governo, pois no caso de programas bilionários como o PAC, a restrição do acesso a contratos, critérios e fluxos de recursos prejudica a fiscalização adequada e ainda agrava o risco de desperdício, blindando também agentes do Estado. Mas é óbvio que um governo composto por pessoas associadas à corrupção e à troca de favores não iria ser a favor da transparência. A esquerda, além de ser hipócrita e arrogante, gosta de acusar os adversários daquilo que eles mesmos fazem. Faz anos que Lula e Janja desperdiçam dinheiro público de forma imprudente e estão humilhando os trabalhadores brasileiros. Um exemplo é que em 2023, no primeiro ano do mandato de Lula, seu governo fez a compra de móveis para o Palácio do Alvorada, incluindo itens de luxo como um sofá de R$ 65 mil e uma cama de R$ 42 mil. A justificativa, repor objetos que eles alegaram estar desaparecidos na época. Pouco tempo depois, os 261 itens considerados ausentes foram localizados em dependências do próprio palácio, mostrando que houve um engano ou até uma mentira na informação de que Bolsonaro teria sumido com vários móveis e objetos do local. Janja ainda queria uma mesa de R$ 200 mil, já que se vê como uma rainha, mas a aquisição logo foi interrompida pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, para evitar um grande desgaste político. Vamos ver aqui rapidamente do que os socialistas mais gostam. Confira uma lista de compras de Lula e Janja: tapete de R$ 114 mil, sofá reclinável comprado sem licitação por R$ 65 mil, cama de couro de grão natural por R$ 42 mil, mesa de R$ 36 mil, 3 poltronas de R$ 29 mil, enxoval completo por R$ 131 mil, persianas e cortinas por R$ 202 mil, troca do piso da Granja do Torto por vinílico, considerado mais macio e confortável, por R$ 156 mil. De acordo com a matéria da revista Oeste, o total de gastos com reformas e compras de imóveis foi de quase 27 milhões de reais. Tudo isso financiado com dinheiro de impostos. E realmente é muito fácil gastar o dinheiro dos outros. E os móveis que Janja acusou Jair Michele Bolsonaro de terem furtado foram magicamente encontrados em uma sala do Palácio do Planalto. Isso tudo são apenas alguns exemplos de como gosta de viver um socialista. No passado, Lula já chegou a reclamar de que a classe média ostenta um padrão de vida acima do necessário e que o povo não precisa ter mais de uma televisão. Enfim, enquanto prometem picanha e nos oferecem esmolas, eles vivem como os bilionários, que dizem ser os responsáveis pelos problemas do mundo. Esquerdistas não geram valor na sociedade, são parasitas sociais, seres hipócritas que vivem de dinheiro público e gostam de dar lição de moral. E isso acontece em todos os países onde marxistas e socialistas alcançaram o poder. Fidel Castro era milionário e vivia ostentando relógios de luxo. Nicolás Maduro e Hugo Chávez se tornaram bilionários enquanto o povo da Venezuela passava fome e via seus filhos perderem peso. O famoso casal comunista romeno, os Ceausescu, tornaram-se bilionários enquanto deixavam o povo romeno miserável e faminto. A ideologia marxista perversa incita inveja e ódio de classe e, quando colocada em prática, torna-se uma ferramenta de controle e opressão. Todas as propriedades e riquezas passam a ser do Estado. Nunca confie em um esquerdista, independentemente do discurso, pois eles adoram se fingir de bonzinhos. Lula só tem nos provado o quanto eles são podres e hipócritas, e que usam os pobres e as ditas minorias como curral eleitoral para alcançar o poder. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!